Bora começar? Hoje vamos falar finalmente, né? No vídeo passado falamos sobre os anjos, o que são, né? O que significa anjo e por aí vai. E hoje, no caso, em consequência, vamos falar sobre os demônios. O que são demônios? O que eles comem? Onde eles vivem? Se eles se procriam? Essa é uma boa pergunta, hein? Mas vamos lá, vamos falar sobre demônios sem enrolação? Bora começar. Sejam bem-vindos à Academia de Shen, né, o canal que a gente trouxe para trazer luz às escrituras sagradas e tirar todo engano. Então vamos, sem enrolação, vamos ver o que são os anjos, o que eles fazem, como surgiram e o que foi... Oh, desculpa, demônios. O que são os demônios, o que eles fazem, como surgiram, né? O que tem de informação sobre eles até agora. Falta muita informação, porque a gente não tem todos os livros à nossa disposição por causa de uma coisa tecnicamente errada que foi feita, chamada Bíblia. Para quem não sabe, Bíblia é uma junção de livros, né, judaicos, né, hebreus. Porém, quando ela foi feita, quando ela foi organizada, existiam muitos livros, mais de 200, 300 livros, e eles pegaram aquele monte de livros e foram selecionando quais livros eles iam considerar bons e quais eles não iam considerar, iam descartar. E nessa de considerar uns e não considerar outros, muitos livros importantes foram deixados de lado e foram taxados como livros falsos ou livros apócrifos ou livros que não tinham inspiração divina, que é uma grande mentira que foi propagada no decorrer do tempo, e todos os pastores, padres e teólogos ficam repetindo como se fosse uma ladainha. Não, esse livro não é inspirado por Deus. Não, esse livro não foi inspirado por Espírito Santo. Enquanto, na verdade, todos eles, né, os que os judeus copiavam e mantinham em suas bibliotecas, tinham eles como verdadeiros e tinham eles como aprovados, e as pessoas que os escreveram eram ditas como fiéis, né? Não eram pessoas que iriam mentir ou escrever mentiras. Os livros que os judeus tinham, que eles não consideravam religiosos ou sagrados, eles mantinham separados. Então, essa desculpa não cola. Hoje em dia não cola mais, infelizmente. Não, felizmente, porque muitos têm se levantado aí na internet como falsos pregadores e falsos pastores e têm trazido umas ideias meio estranhas que são baseadas, na verdade, na ignorância que a pessoa tem, porque não lê nenhum livro além do que está escrito na Bíblia, que foi uma junção de livros feita pelo homem, não foi feita por Deus. Até mesmo do Novo Testamento, não só do Velho Testamento, tem muitos livros ou cartas ou evangelhos que deveriam estar lá e não estão. Já ouviram falar do Evangelho dos Hebreus? Nunca ouvi falar, né? Mas existe. E outras cartas de outros apóstolos, outros livros do Velho Testamento, como Esdras, né? Tem 4 livros de Esdras e nós só temos poucos, 2. Os outros 2 simplesmente descarta porque não condiz com a teoria ou com a teologia que se prega hoje em dia, seja lá o que for. Eu não sigo essa visão. Eu acho que você tem que, como Paulo disse, você tem que ver de tudo e reter o que é bom. E muitos dos livros que não foram postos na Bíblia são livros bons. Na nossa Bíblia protestante é ainda pior, né? Ainda pega 7 livros da Igreja Católica e retira. Simplesmente, não dá explicação nenhuma, não diz porquê. E esses livros simplesmente são tirados porque não condiz com alguma teoria, alguma teologia moderna, cristã, vamos dizer assim. Os católicos fizeram a mesma coisa, tiraram livros que não cabiam a teologia ou a crença católica da época, do Concílio de 300 depois de Cristo, e todo mundo que quer pegar a Bíblia quer tirar ou botar livros conforme o seu bel prazer, conforme o seu próprio ego. Eu não gosto dessas coisas, eu leio todos os livros e vejo aqueles que são realmente bons e aqueles que não são fantasiosos. Por exemplo, eu já li um livro que é da infância de Jesus, uma carta, não. Eu acho que um livro histórico da infância de Jesus, mas era muito fantasioso demais, que realmente aquilo ali não poderia estar na Bíblia. Se tivesse, seria problemático, porque ainda vai contra, né,
preceitos da Torá. Ou seja, o próprio Jesus pecando. E óbvio que você não vai considerar um texto desse, que surgiu muito tempo depois, 600 depois de Cristo. Obviamente você acredita que alguém falsificou, alguém inventou aquela história. Mas vamos logo lá falar sobre demônios, que eu já falei demais. Então vamos lá. Demônios. Vamos aprofundar esse estudo sobre os demônios na Bíblia, com base em referências teológicas, né? Apresenta uma síntese sobre demônios ou espíritos malignos na Bíblia. Não sei se vocês sabem, a palavra demônio não tem no Velho Testamento, ela só tem no Novo. Por que só tem no Novo? Porque demônio vem de uma palavra chamada daimon, né? Ou daimonia, que é uma palavra grega. Então, obviamente, o Velho Testamento, como ele é em hebraico, não vai ter a palavra demônio, vai estar espírito maligno, espírito enganador, espírito imundo. Se eu não me engano, em algum vídeo aqui para frente, eu vou falar só sobre a denominação imundo e impuro. Imundo e impuro, eu vou fazer só um vídeo só para explicar essa questão de imundo e impuro. Mas, por enquanto, a gente fica com o espírito maligno, espírito enganador, espírito imundo. Vamos lá. Onde os demônios aparecem na Bíblia? No Velho Testamento, o termo demônio, como entendemos hoje, espíritos malignos atuando sob alguma autoridade maligna, né? Não necessariamente Satã, o enganador, aparece mais claramente no Novo Testamento, onde há ecos, né? Eles se referem a passagens do Antigo Testamento. Então vamos lá. A palavra hebraica para demônio é Shedim. Está em Deuteronômio 32:17, em Salmo 106:37 tem outras passagens que aparecem, obviamente. Eu só estou dando dois exemplos. E o Ruach, ou Ruach quer dizer espírito, né? E Urá quer dizer maligno, espírito ruim, espírito maligno. 1 Samuel 16:14-16 ao 16. Então vamos lá. Calma, pulou? Não, pulou não. Principais passagens, aí eu já tinha falado. Deuteronômio 32, sacrificarão os demônios e não a Deus. Aqui é Shedim, né? Salmo 106:17, sacrificar seus filhos aos demônios. Aqui tudo que você está vendo demônios deveria ser espírito maligno ou espírito enganador. 1 Samuel 16:14, Saul é atormentado por um espírito maligno vindo do Senhor, tá vendo? Isaías, vindo do Senhor, isso é importante. Isaías 13 ou 34, criaturas demoníacas ou símbolos do caos aparecem em textos poéticos. Por exemplo, sátiros. Seirim, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. No Novo Testamento, aqui os demônios são identificados como espíritos imundos, subordinados a Satanás e expulsos por Jesus e seus apóstolos, Yahushua, né? Aí tá vendo as palavras gregas. Daimonion, né? Que vem de daimon, demônio, o espírito inferior. Você tem também pneuma, akatharton, né? Eu tô lendo aqui em vez de ler aqui, mole. Espírito imundo, né? Porque pneuma é espírito. Eu tenho também pneuma, poneron, né? Poneron. Enfim, espírito maligno. Aqui tá as passagens que acontecem, né? Mateus 4, endemoniados são todos a Jesus. Mateus 8:28, demônios pedem para entrar nos porcos, em Gadara. Mateus 9:32, o demônio expulso, né? Mateus 12, espírito imundo que volta para a casa vazia. Marcos 1:23, Jesus expulsa o espírito imundo na sinagoga. Lucas 8, Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios. Olha aí, para vocês verem que o seriado lá do... Como é que é o nome? Enfim, aquele seriado lá, The Chosen, né? Mostrando que a Maria Madalena estava endemoniada. Lucas 9:1, Jesus dá poder aos discípulos para expulsar demônios. Lucas 11, discussão sobre o príncipe dos demônios, Beelzebul, o príncipe das moscas. E Atos 16, o espírito da adivinhação expulso de uma escrava. Nas cartas paulinas, 1 Coríntios 10, sacrifício dos gentios são os demônios, né? Ou seja, Paulo falando que os gentios, as pessoas que não são hebreus, né? Ou que não seguem a Cristo, elas quando sacrificam a demônios. 1 Timóteo 4, doutrina de demônios. Tiago 2, os demônios creem e estremecem diante do poder do Criador, de Yahweh. Apocalipse 9 e 16 ou 18, referências a demônios nos julgamentos. Eles têm nomes, então vamos com calma aí, tá? Porque quando você pesquisa na internet, aparece muita coisa errada.
Então vamos com calma. No texto bíblico, que nomes aparecem? O primeiro deles já é o pior deles, Lúcifer. Não é o pior porque é o pior de todos, não. É o pior nome, porque isso não é um nome na verdade. Foi tomado como nome pela cultura midiática, pelo cinema, pelo entretenimento, mas Lúcifer não é um nome, né? Só quer dizer estrela da manhã. E era um adjetivo dado para o rei da Babilônia. Nem foi para Satanás. Essa parte de pula. Mas como o texto faz alusão, ou parece querer dizer falar de Satanás, as pessoas pegaram esse Rei Léo, né? Rei Léo ben Shahar, e botaram para Lúcifer, como uma tradução latina, como se fosse. Lúcifer quer dizer feito de luz, né? E botaram como se fosse para Lúcifer, e não era. Mas continuando. Beelzebub, como eu falei, Baal, Zebu, né? Porque é um senhor, Baal. Senhor e Baal, que é a mesma coisa, vou sempre lembrar isso para vocês, para que sempre quando vocês falem Senhor, vocês entendam que vocês estão falando de Baal. Senhor das moscas, Mateus 12, 24, o príncipe dos demônios, né? Em 2 Reis, ele também é citado, mesmo Baal, Zebu. Eu tenho Abaddon Apolion, né? Que é grego e aramaico. Apocalipse 9, 11, o destruidor. Eu tenho Belial, inútil, impuro, em 2 Coríntios 6,15. E tem muitos demônios que aparecem que não tem nome, que não são citados, do mesmo jeito que tem muitos anjos que aparecem que não tem nomes, que não são citados. A Bíblia evita nomeá-los, exceto quando aparece lá legião, falando com Yahusha, Jesus. Ele não fala o nome dele, ele fala que era uma legião demoníaca, que eram muitos demônios numa pessoa só. O coletivo de muitos demônios. Legião é uma palavra do Império Romano, usado mais no exército romano, que significa o número exato de pessoas, agora não vou lembrar quanto é. 100 mil, 200 mil, alguma coisa assim. Enfim, vocês pesquisando, vocês falam aí, botem para mim nos comentários, porque é mais fácil assim. E você tem essas duas palavras que são muito conhecidas de todo mundo, Satanás e Diabo. Satanás enganador e o outro, nem lembro mais, o acusador, alguma coisa assim. Figuras maiores, mas relacionadas à esfera do demônio. Mas na verdade não. Então vamos lá, voltando desde o início. Lúcifer aqui e Satanás e Diabo não são nomes referentes a demônios, são nomes referentes a uma pessoa específica que é o Hassatã, né? O enganador, antiga serpente, o dragão, né? Essa mesma figura que está desde lá no início. Desculpa, é a moto passando. Desde lá no início falando, tentando Adão, passando por todas as escrituras, tentando Jesus, e lá no final do Apocalipse também falando sobre ele, como o que está por trás de tudo. O diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, todas essas figuras são a mesma pessoa que fica tentando toda a humanidade para o mal. Mas a Bíblia nunca se referiu a ele como demônio. Olha que legal. Isso que é interessante. Isso daqui que está aqui, ó, relacionado à esfera de demônios. Ou seja, porque os demônios obedecem. Mas, na verdade, não fala que ele é um. É simplesmente assim. Nunca falou. Certo? Nem espírito maligno ou espírito imundo é relacionado a ele. O que eu estou querendo dizer? Porque se vocês forem tratar de espécies ou classes, Satanás, o diabo e demônio são coisas diferentes. Assim como os anjos caídos que estão lá no vídeo anterior que eu falei para vocês. Anjo caído é uma coisa, certo? O resto é outra, vocês vão ver aqui nesse texto. Fora do cânone, né? Fora dos livros que estão na Bíblia, seja ela católica ou protestante, você tem também citado Asmodeu, Astarote, Belial e Lilith. Né? Aparecem em textos apócrifos de tradições judaicas, como Tobias, Enoque, Testamento de Salomão e etc. Em outros textos relacionados ao Novo Testamento, você tem Azazel e Lilith também, mas sem ligação direta com demônios. Azazel, se eu não me engano, é um anjo caído, e Lilith é uma suposta mulher que Adão teve, mas que na verdade foi um texto que surgiu no século VI depois de Cristo, e um texto folclórico, não era um texto real antigo, vamos dizer assim, um texto que surgiu no VI século, alguém inventou essa figura chamada Lilith. O que os demônios podem ou não podem fazer? Agora é uma coisa mais importante para vocês que são crentes, que são cristãos. Posso até fazer um corte sobre isso. Então vamos lá. O que os demônios podem ou não podem fazer? O que eles podem? Quando eu falo o que eles podem, eu não estou falando que hoje em dia eles podem fazer isso, não. É porque tem
base bíblica para coisas que eles já fizeram, certo? Então, habitar e oprimir pessoas, habitar, possuir, né? Deixar a pessoa possessa, oprimir no caso é de fora, né? De fora de você, falando no seu ouvido, enchendo o teu saco, para que você faça coisas ruins. Então, Marcos 5 e Lucas 8. Falar através de pessoas, ou quando possui essa pessoa, fala através dela. Lucas 4, 32, 33. Causar doenças ou condições físicas. Então, algumas doenças, sim, são enfermidades causadas por espíritos malignos. Influenciar o pensamento ou ações. João 13, 2. Satanás põe no coração de Judas ideias ruins. Enganar, são chamados de espíritos enganadores, então enganar é uma coisa que eles fazem tranquilamente. Criar doutrinas, 1 Timóteo 4, e induzir a idolatria. Então isso é interessante. Os demônios gostam de fazer as pessoas pararem de adorar a Yahweh, Deus, né? E a Yahushua, Jesus, ou adorar a Yahushua, olha só, adorar a Deus e fazer as pessoas adorarem outras coisas que não sejam Deus. Só Deus tem que ser adorado, mas ninguém, certo? Ninguém, nem o filho, ninguém. Só Deus tem que ser adorado. O próprio filho fala isso. E criar resistência espiritual, Efésios 6:12, tem demônios que resistem à oração, resistem à expulsão, resistem às coisas. O próprio Jesus fala que tem demônio que só, né, é expulso com jejum e oração, né, e não só com a autoridade que você chega lá. E operar sinais enganadores, como em Apocalipse 16. Tem outra passagem também, não vou lembrar agora de cabeça, mas os demônios podem operar sinais e quase milagres, vamos dizer assim, que podem enganar você. O que eles não podem fazer? De jeito nenhum. Agir sem a permissão de Deus. Agir sem a permissão divina. João 1 ou Lucas 22. Eles não agem sem a permissão de Deus. Segundo, vencer a autoridade de Cristo, né? Do Mashiach. Ele tem toda a autoridade sobre todo o ser. Permanecer onde há libertação e fé firme. Tiago 4, resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Conhecer tudo ou estar em todos os lugares. Não, demônios não são oniscientes nem onipresentes. Lá no outro canal eu vou fazer um vídeo sobre um filme que fala sobre demônio. Quando sair lá, vocês dão uma olhada. Que eu vou falar literalmente sobre isso. Eles não estão em todos os lugares, não sabem de tudo. Forçar o pecado. Os demônios não forçam ninguém a pecar. Eles limitam-se a tentar. Tiago 1,14. Se você cometeu algum pecado por causa de algum demônio, a culpa é só sua, mais ninguém. Derrotar Cristo e seus seguidores, eles não conseguem. E perturbar após a morte. O destino eterno é o lago de fogo. Mateus 25, 41. Então, não tem esse negócio de após a morte o demônio está tentando a sua alma, tentando sua... Isso não existe, tá? Aqui eu tenho várias passagens, não vou me ater a elas. Já falei de muitas. Eu só vou ler essa parte aqui, nem vou ler o versículo, depois vocês podem tirar um print aí. Um homem com espírito imundo, então Jesus expulsou o demônio. Relato de endemoniado gagareno, né? Cujo demônio se chama Legião. Exorcismo do menino possuído por espíritos imundos. Jesus cura endemoniados. Aqui não citado diretamente, mas tem um demônio entrando nos porcos, né? Expulsão de um demônio mudado. Espírito imundo, em várias versões usam demônio. Jesus dá aos discípulos poder para expulsar demônios. Depois, o homem com espírito demônio imundo, em Lucas. Madalena, da qual saíram 7 demônios. Relato de legião, já falamos. Jesus deu autoridade sobre os demônios. Aqui já foi, Beelzebu. Acusação entre os judeus, vocês têm demônios, né? Em Atos 16, expulsão do espírito de adivinhação, o espírito demônio, espírito imundo, também chamado de demônio. Nas epístolas, nas cartas, né? 1 Coríntios 10, menção a sacrifícios aos demônios. 1 Timóteo 4, fala em doutrina de demônios. Tiago 2, os demônios creem e tremem e estremecem diante do poder de diabo. Apocalipse 18, morada de demônios, aquele local. Apocalipse 9, o próprio Abaddon, né? Apocalipse, dragão aqui, não é dragões, é dragão, antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, e com ele seus anjos. É interessante falar anjos, porque aqui, nesse caso, não é um demônio. Aqui não é um demônio. Mas deixa eu voltar a tela inteira. Apocalipse 16, exército de demônios saíram para reunir os reis da terra. E Apocalipse 20, diabos
e os demônios são lançados no lago de fogo. Aqui está o resumo das passagens. Agora vamos para espírito maligno. No caso dos espíritos malignos, temos várias ocorrências, né? Tanto para espírito maligno quanto para espírito imundo. 1 Samuel 16, o espírito maligno da parte do Senhor atormenta Saul, né? E o Davi vai lá para, né, apaziguar o coração dele. No Novo Testamento, Marcos, o espírito imundo é expulso na sinagoga de Cafarnaum. Lucas 11, 20, disputa sobre a expulsão de demônios e espírito imundo que retorna pior do que antes. Você tem que tomar cuidado se você expulsar o demônio de uma pessoa ou de um lugar e não tomar conta para que essa pessoa, esse lugar seja santificado, o demônio volta e volta pior do que antes. Isso está na Bíblia, é assim que funciona. Atos dos Apóstolos, Atos 19, os espíritos malignos saíam dos enfermos, o relato do espírito maligno que confronta os exorcistas itinerantes, interessante isso. Atos 19 também, o diálogo direto com o espírito maligno reconhecendo Jesus e Paulo. Yahushua e Shaul, tá? Então aqui o resumo das passagens que eu mostrei, tá aí. Então na conclusão teológica, os demônios são seres reais, porém limitados, cuja essência é a oposição a Yahweh. A vitória sobre eles, porém, é assegurada pela autoridade do Mashiach. A Bíblia evita detalhes excessivos, como eles são, como é o rosto, etc e tal, né? Para prevenir o fascínio mórbido, ou seja, para prevenir que as pessoas façam imagens desse demônio para adorá-los. Focando na prática espiritual, oração e jejum, resistência pela fé, como afirmou Jesus, maior aquele que está em nós, Deus, né, Yahweh, do que aquele que está no mundo. Aí é Satanás. E referências a demônios, né, passagens que fazem referências, mas não fala o nome deles diretamente, ou às vezes não tem a palavra espírito maligno, etc. Então vamos lá. Isso aqui eu já falei, mas eu tenho o Shedim e o Uruahá, né? O espírito maligno e os próprios Shedim, que é o demônio. Mas tem também Iroá Sheker, que é o espírito enganador. E você tem o Seirim, que são os perudos ou os bodes demônios em forma de bode. Tem isso na Bíblia, não sei se vocês sabem, lá no Velho Testamento. Eu acho que daqui a pouco vai mostrar qual é o versículo. Então aqui, ó, passagens completas. Para Shedim, o Deuteronômio 32, sacrificaram aos Shedim, aos demônios, que não eram Deus, e a deuses que não conheciam, né? Salmos 106, 37, pois sacrificaram seus filhos e suas filhas aos Shedim, aos demônios. Espírito maligno, Rahá, 1 Samuel 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentava. Legal, né? Falar que o Espírito do Senhor se retirou de Saul para que o outro espírito maligno se pusesse dele e o atormentasse. Ainda 1 Samuel 18, no dia seguinte o espírito maligno da parte de Deus se apoderou de Saul, né? Mas o espírito maligno da parte do Senhor veio a Saul quando ele estava sentado em casa. Ruach Sheker, 1 Reis 22, então se apresentou um espírito e disse, eu o enganarei, seria um espírito de mentira na boca dos seus profetas. Que é a mesma coisa que acontece em Crônicas 18 e 20. Agora tem os bodes demônios, Seirim, Levítico 17:7, nunca mais ofereçam sacrifício aos bodes demônios, Seirim, como os quais se prostituem. Isaías 13, ali repousarão os animais do deserto, suas casas se encherão de corujas e habitarão lá os peludos, Seirim, né? E tem também o Seir, né? Que são os espíritos malignos do deserto. Isaías 34:14, os animais do deserto se encontrarão com as hienas e o peludo se chamará seu companheiro. Aqui não se sabe se ele está falando de um animal que morava no deserto naquela época ou se estava falando de um demônio. É bom falar isso porque muita gente acredita nisso. Aqui não é demônio nenhum, muita gente acredita que é. Deuses estranhos, a idolatria ligada a demônios, sacrifício a Moloque, por exemplo, embora não diga demônio, o próprio Criador associa diretamente a profanação com espíritos malignos. Em Deuteronômio 18:10, condena a necromancia, divulgação, consulta aos mortos, práticas ligadas a espíritos malignos. Isaías 8:19, quando vos disserem, consultai os que têm espírito dos mortos e os adivinhos. Isaías 19, o espírito do Egito se esvaecerá, que consultarei ídolos, encantadores, necromantes e os adivinhos. E por aí vai. O que é interessante de se falar quando se fala de espíritos malignos? Na minha visão, quando você fala em espíritos malignos, você pode também estar falando de um ser humano.
Porque o ser humano também pode ter um espírito maligno. Ou você está falando realmente de espíritos imundos, espíritos malignos, que são demônios. Já vou explicar o que é demônios, diferenciando a classe demônio da classe ser humano agindo malignamente, ou um anjo agindo malignamente, ou seja lá quem for agindo malignamente. Certo? Então isso vocês têm que ter claro na cabeça de vocês, para que vocês não venham se confundir quando vocês lerem diferentes passagens bíblicas que estão falando de diferentes pessoas. Certo? Aqui está o resumo, não vou falar sobre isso, só vou pular. Todos que a gente leu. Agora sim, de onde vieram os demônios? Qual a sua origem? Certo? Quem eles são? Essa é uma das questões mais profundas do estudo bíblico e do Testamento, né? A Bíblia canônica diz pouco de forma direta sobre a origem dos demônios, mas os textos deuterocanônicos, ou seja, os que estão na Bíblia católica, e livros apócrifos judeus, trazem explicações bem mais detalhadas, e essas tradições influenciaram fortemente o judaísmo do Segundo Templo e o Novo Testamento. Então vamos a isso. Terminologia bíblica. Anjos caídos. Vou separar as três coisas aqui. São seres espirituais que se rebelaram com Satanás contra Deus. Né? Em Apocalipse 12:9. Um terço dos anjos teria seguido Satanás na sua queda. Se você ver lá o livro de Enoque, é a mesma coisa, onde tem ele chama de sentinelas ou vigias, que são anjos, né? A gente acredita que sejam, e essa classe, essa espécie de ser vivo estava na Terra agindo como guarda da humanidade, e muitos deles vão lá e se rebelam, né? Então, eles pegam a passagem de Apocalipse que fala de Satanás e seus anjos e pegam a passagem de Enoque que fala sobre os sentinelas e aqueles que alguns se rebelaram contra Deus e outros não, e associam as duas como se fossem a mesma. Além de anjos caídos, nós temos demônios, literalmente, que são seres malignos subordinados a Satanás. Nós temos a palavra espírito imundo, que eu já falei, tanto no grego quanto no hebraico, enfatizam a corrupção moral daquele ser em oposição a Deus, mas não necessariamente a um ser específico. Então, prestem atenção nisso. Eu tenho espíritos enganadores, né? Pneumata plana, né? Plana, isso mesmo. Eu estou lendo no grego em vez de ler em português, essa parte de pula. Agentes de falsas doutrinas, 1 Timóteo 4:1. Não tá aí. Tu vê que aqui espíritos enganadores às vezes é usado para os demônios, tá? Não estou falando que não. Mas aqui nesse versículo específico ele está falando de pessoas. Espíritos enganadores são pessoas que vêm e fazem falsas doutrinas. Pode ser que eles estejam sendo influenciados por demônios? Podem. Então, tanto faz, né? São demônios que são espíritos enganadores, agindo em seres humanos, que estão fazendo com que esses seres humanos também sejam espíritos enganadores, enganando as pessoas, trazendo falsas doutrinas. Então, não faz muita diferença, no final das contas. As características são seres reais, perigosos e mentirosos, promovem idolatria, doenças e opressão. Os demônios aparecem em mais de 500 menções no Velho e no Novo Testamento. Não há nenhuma definição direta de onde vêm os demônios na Bíblia canônica. Então, isso daqui que vai aparecer aqui embaixo é sobre a Bíblia canônica, na nossa Bíblia protestante ou na católica. Porém, temos algumas pistas. Caídos com Satanás, que eu acabei de falar agora há pouco atrás. O dragão arrastou a terça parte da estrela do céu, foi lançado sobre a terra e seus anjos foram lançados com ele. Aqui temos os anjos caídos, que seguiram Satanás e sua rebelião, mas o texto é simbólico, não diz que esses anjos virarão demônios, nem detalha nenhum outro tipo de transição. Isso daí é coisa futura, né? Que veio lá da Idade Média para frente. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Espírito maus permitido por Deus, como em Reis, né? O espírito enganador enviado por Deus nota que a ação demoníaca como parte do juízo divino ainda não explica sua origem. Agora, nos livros deuterocanônicos, por exemplo, no livro de Tobias, em várias passagens, ele apresenta o demônio Asmodeu, que mata maridos de Sara, e o arcanjo Rafael o prende no deserto. De repente, aquele demônio do deserto peludo é esse Asmodeu, será? Juntar uma coisa com a outra? Enfim, aqui Asmodeu aparece como um demônio real, identificado por nome, que age com inveja e compaixão. Né? Tobias 8:3 mostra Rafael o amarrando e que o ecoa nas tradições apócrifas sobre os anjos caídos e os nefilins. Porque tem a ver ali com o livro de Enoque. Depois a gente chega lá. Os apócrifos judaicos, literatura do Segundo Templo,
Então, finalmente, chegamos à parte interessante desse vídeo. A maior parte da teologia da origem dos demônios vem desse livro, o livro de Enoque, né? Capítulo 6 ao 16, central para o judaísmo do segundo tempo. Qual seria a origem? Os vigilantes, seriam anjos, né? Vieram à terra e tomaram esposas humanos, como está em Gênesis 6. E com elas geraram os Néfilins, os filhos de Deus, os gigantes, né? Quando esses gigantes, os filhos de Deus, são os anjos, desculpa. Geraram os Néfilins, que seriam os gigantes. Quando esses gigantes morreram, presta atenção, anjos pegaram humanas, né? Anjos chamados de sentinelas pegaram humanas, chamadas de filhas dos homens, fizeram sexo, tiveram filhos, né? E esses filhos nasceram poderosos, porque eram filhos de espíritos poderosos. Então eles acabaram sendo gigantes, tendo muitos metros de altura. Esses gigantes, quando foram mortos, o seu espírito não voltou para Deus, ele ficou vagando pela terra. Isso que diz o texto de Enoque, tá? Porque normalmente quando o ser humano morre, o corpo vai para a terra, a alma deixa de existir, né? Nós deixamos de existir, aquele espírito, aquele poder que está em nós sobe para o eterno que o deu. Isso que a Bíblia diz. Mas aqui no caso desses gigantes, quando eles morreram, os seus espíritos ficaram vagando pela terra. É isso que diz. E eles que se tornaram espíritos malignos. No livro de Enoque nem fala demônios, fala espíritos malignos. E agora os gigantes que nasceram dos espíritos da carne são chamados de espíritos malignos, viu? E sobre a terra, eles serão os espíritos dos Néfilim. Então hoje o que a gente conhece como demônio, que está vagando aí por toda a terra fazendo todo tipo de coisa que não presta, seriam, segundo o livro de Enoque, filhos dos anjos, que eram os antigos gigantes. Esses gigantes eram muito ruins, muito pecaminosos. Se vocês irem lá na história deles, eles só faziam coisa que não presta, inclusive abortos, inclusive como é que é o nome que se dá? Comer seres humanos. Era o que eles faziam, para não falar outra palavra, né? Que o YouTube não gosta. Essa explicação extremamente influente aparece ser a base dos espíritos imundos no Novo Testamento. Então as pessoas do Novo Testamento também acreditavam nisso, tá? Tem o livro dos Jubileus, depois do dilúvio, os demônios, filhos dos vigilantes, ainda atormentavam a terra. Ele já começa o texto assim. Noé ora a Deus e Deus manda Rafael prender os maiores, né, desses demônios e permite que um décimo permaneça solto para fins de prova. Mas a 10ª parte deles eu deixei para que estejam diante de Satanás para corromper e castigar aqueles que não escutam. Então eram muitos, né? Se só a 10ª parte ficou, quer dizer que eram muitos. Essa teologia mostra que Deus permite a ação demoníaca limitada como parte do seu governo moral no mundo. Agora, textos adicionais. Já estou terminando, tá? Não canônicos, mas influentes. Daqui para da frente eu não acredito muito não, mas são textos que existem. Ó, o texto que surgiu no século III, entre o século I e o século III, talvez esse livro ainda seja real e verdadeiro. Relata que Salomão recebeu um anel de Deus para controlar e interrogar demônios. Os demônios revelam seus nomes, funções e como pode ser vencido. Se eu não me engano, Salomão usa eles para construir o templo, faz esses demônios trabalhar para eles. Os demônios são descritos como espíritos maus que estavam na terra desde a queda dos anjos. E tá aí. Deixa eu sair da frente aqui. Todos eles que eu falei, de forma resumida. Segundo a Bíblia canônica, são só apenas anjos caídos ou espíritos caídos, sem detalhar a origem. Tobias fala só sobre o Asmodeu, que é preso no deserto. O livro de Enoque finalmente explica o que são os demônios, filhos dos anjos com humanos, que depois morreram e viraram demônios. O livro dos Jubileus reafirma isso, e o Testamento de Salomão também pega essa história e continua ela, dá uma continuidade. E é isso, terminei. O que vocês acham? Finalmente, você saber o que são os demônios, de onde vieram, o que eles fizeram. Vocês gostaram desse aparato que eu acabei de fazer? Você sabia que os demônios, o que eles eram, de onde vieram? Deixa aí nos meus comentários, né? Se você já ouviu falar alguma coisa diferente, alguma história diferente, ou se agora é a parte mesmo importante que eu quero que vocês deixem nos comentários. Já tiveram alguma experiência com demônios? Seja de opressão, seja de possessão, seja de libertação por parte de Deus, parte de Arro? Me conta aí que realmente essas eu quero saber.
Muito obrigado. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado de... Fiquem com Yahoo, né? Espero que tenham gostado de mais esse estudo. E é nisso que eu acredito. Anima a mim.